Shalom, shalom. Estamos aqui novamente. Vamos dar continuidade então ao nosso tema. Será que o cristão pode apoiar causas sociais e movimentos políticos? E a questão que não se quer calar não é relativamente a isso. O que nos move não são as coisas, né, que as pessoas fazem, mas o que o Espírito Santo quer, não é? O que nos move não são as coisas que as pessoas fazem, mas o que o Espírito Santo quer. O que o Espírito Santo quer? O que o Espírito Santo nos orienta? Se a gente vê, né, aqui diz assim, deixa-me só ler para você perceber. Não importa se as obras são más ou se as obras são boas, mas através do Espírito Santo saber se estas obras a quem vai glorificar. Estas obras a quem vai glorificar? Será que as obras que nós estamos a praticar vai glorificar a Deus? Vai glorificar a mim? Vai glorificar a nação? A quem vai glorificar? Para quem subirá a honra? Né? É a questão que se coloca aqui. Vai ser a qualquer um de nós, as pessoas que realizaram a situação, ou toda a honra e toda a glória será então assim dada para o Senhor. Romanos capítulo 14, versículo 7 diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ok? O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas alegria no Espírito Santo. O que esse versículo ou este capítulo está nos a querer dizer? Este capítulo e versículo está nos a querer dizer, de Romanos capítulo 14, 17, está nos a querer dizer que a questão que está aqui não é nos alimentar fisicamente. Não é? A Bíblia diz que Jesus Cristo falou que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então começamos a ver que se não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, automaticamente a questão não é apenas alimentar o estômago do meu irmão, mas a questão é alimentar o estômago e levá-lo no sentido do crescimento espiritual, para que ele perceba que o que está a acontecer vem de Deus. É o que Romanos nos está a dizer, não é? O reino de Deus não é apenas comer, não é apenas beber, não é? Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esta alegria no Espírito Santo está a querer dizer que não é apenas enchermos os nossos estômagos, mas também evoluirmos, prosperarmos, crescermos em termos espirituais. Então, se você alimenta alguém só pelo estômago, você está matando espiritualmente. Você precisa alimentá-lo no estômago e você precisa, alimentá-lo espiritualmente, para que ele tenha alegria no Espírito, para que ele reconheça a grandeza de Deus. Amém? Se formos também no versículo 18, diz assim: assim aquele que serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aquele que serve a Cristo, aquele que serve Jesus, agrada a Deus e é aprovado pelos homens. Então começamos a entender o quê? Que tudo aquilo que o cristão tiver que fazer como cristão, dirigido pelo Espírito Santo, depois da realização da ação que ele vai fazer, ou que ele vai realizar, isso agradará a Deus, porque vem de Deus, e será apoiado pelos homens, porque vão ver que a ação que ele realizou é uma ação de benevolência, mas vindo de onde? Vindo de Deus, ok? Diz assim, a questão não é dar de comer às pessoas, mas produzir alegria no Espírito, aquilo que eu acabei de dizer agora, né? Ou torná-las espiritualmente, não é? E torná-las espirituais e ajudá-las a se conectar com Deus. Para Deus, o cristão que leva comida para dar às pessoas carentes na rua, numa organização, precisa ter noção de que não deve apenas alimentar o estômago dessas pessoas, mas deve levar a palavra, né, o Evangelho de Cristo, deve lhes ajudar a se conectar com Deus. Precisam conhecer as grandezas de Deus para que futuramente se tornem bons homens, bons pais, bons amigos. Então, as causas sociais, eu não sei, né, por isso que eu digo assim, qual é a intenção que lhes leva a fazer essas causas sociais? Simplesmente alimentar
alimentar o estômago. E Jesus Cristo disse, para o cristão, né, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, aleluia. Então, você como cristão já precisa saber que quando você quiser entrar em uma organização, em casos sociais, em alguma coisa que você quiser se envolver, dando aquilo que é o teu melhor para as pessoas, você precisa perceber que como cristão você não pode levar simplesmente o pão que enche o estômago. Você precisa levar a palavra de Deus para tornar um novo homem espiritual e essa pessoa, por sua vez, dentro do seu testemunho, conseguir também alcançar outras pessoas através da palavra de Deus, através do testemunho. Deus abençoe você, espero que você esteja a gostar, espero que você esteja aí já com a tua Bíblia e está a acompanhar tudo aquilo que a gente falou, de Romanos capítulo 14, versículo 17, né? A alegria no Espírito, o 18 que diz que aquele que serve a Jesus agrada a Deus e agrada aos homens, quer dizer que a lei não pressionará você, porque você está a fazer o que Deus quer e nós devemos levar essa alegria para as pessoas. Por isso, né, esforcemos-nos no 19, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Então, nos esforcemos. Aqui diz que temos de nos esforçar. Deve haver um sacrifício, mesmo quando você não pode, não tem forças. Então, esse sacrifício adicional é que é a vontade de Deus. É o que ele diz ali. Devemos nos esforçar em promover a paz e a edificação. Se está a dizer promover a paz e a edificação, não está a dizer a paz simplesmente do calar das espadas, né, do calar de confrontos, mas está a dizer aquela paz interior, promover a paz interior, porque o homem não vive só do estômago, o homem vive também daqui, e se isso estiver doente, por mais que ele esteja alimentado fisicamente, por mais que o seu estômago seja alimentado, continuará a ser aquela pessoa que não será transformada, ok? Para que ele seja transformada, o que Jesus aconselha? Ele diz que nós devemos promover a edificação e a paz, amém? A edificação e a paz. Então a edificação passa pelo anúncio, a pregação da palavra, transformar o velho homem em um homem novo. E a Bíblia diz que a transformação do homem velho para um homem novo passa pela mente, porque Jesus Cristo disse: eu vim buscar os doentes mentais, os doentes espirituais, os doentes, aquelas pessoas que estão descarriladas, fora do carril. A esses eu vim buscar para trazer a eles a mensagem do Evangelho. Os doentes, Jesus chama dos doentes, eu vim tratar dos doentes, né? E não daqueles que já se sentem que estão bem, mas eu vim tratar daqueles que sentem que precisam da minha palavra, precisam da minha orientação, precisam da minha ajuda. Então ele diz aqui que precisamos promover a paz e a edificação mútua. E se nós formos a ver, em Romanos capítulo 15, o seu versículo 2, diz assim: cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Cada um de nós devemos agradar o nosso próximo a fim de edificá-lo. A edificação não passa por eu pegar apenas uma tigela de comida e dar a essa pessoa. A edificação passa por passar valores a essa pessoa. A edificação passa por mostrar a grandeza de Deus. A edificação passa por todo um conjunto de situações que fazem com que essa pessoa se torne uma nova natureza. Então você que está a pegar nas ruas, às vezes eu vejo pessoas com panelas de sopas, né? Pratos, coisas assim, para poder dar às pessoas. Ok, estão a realizar uma ação, só que essa ação não é ação completa, não é 100%, é apenas 50% daquilo que Deus, como Deus, na sua palavra, orienta. É apenas 50%. Os outros 50% é a parte espiritual, que nós muitas das vezes não fizemos, que nós muitas das vezes não persistimos, porque a Bíblia diz: ir e fazer discípulos. Se você está da alimentação física, então você tem que tornar essa pessoa que você está a alimentar um novo homem através do que? Da palavra de Deus. E aí edificá-lo em todos os aspectos, dentro de tudo aquilo que promove o que? A construção de um homem. Amém? A partir da palavra de Deus. E se nós vamos também, ok, em Romanos, neste caso,
Romanos 15, capítulo 3, a parte A, diz: pois Cristo não se agradou a si mesmo, pois Jesus não se agradou a si mesmo. Se Jesus não se agradou a si mesmo, significa dizer que se cumprirá para o cristão aquele versículo que diz que já não sou eu quem vivo, mas Jesus vive em mim. Se Jesus vive em mim, então, e Ele não se agradou a si mesmo, então eu não tenho de me agradar a mim mesmo. Tudo aquilo que eu tiver que fazer será para agradar a quem? A palavra, a Jesus, ao Espírito Santo de Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Então Jesus pede o sacrifício adicional para o ato do bem. O sacrifício adicional. É esse sacrifício adicional que quando você às vezes tem que deixar a comida na mesa porque tem que atender alguém, tem que andar uma milha, conforme disse Jesus. Se alguém te pedir para dar uma milha, anda duas. Se alguém te der uma face, permita que te bata também na outra face. Esse sacrifício adicional muitas das vezes é totalmente complicado. Então, quantos casos políticos, eu digo assim que as coisas políticas devem se resolver politicamente. As coisas políticas devem se resolver dentro do fórum político, e as coisas espirituais devem se resolver dentro do fórum espiritual. Qual é a função da igreja? Orar para que tenhamos uma nação cujo Deus é o Senhor. Orar para que os nossos governantes sejam homens de bem, não só de bem de coração, mas de bem espiritualmente, que sejam homens que Deus possa usar em prol da sua nação, em prol do seu povo. Amém? Porque feliz é a nação quando Deus é o Deus do presidente, é o Deus dos governantes, é o Deus do povo, é o Deus de toda a nação. Automaticamente essa nação é abençoada. Então, em Romanos capítulo 15, no seu versículo 7, diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então aceita o teu próximo como a ti mesmo, e aquilo que te faz falta ao teu próximo. Aquilo que você acha que é bom para ti, faça para o teu irmão, e quando assim você fizer, aqui diz assim que aí você estará a glorificar a Deus. Agora, você está a dar uma parte do que te resta, você está a dar uma parte do que não te faz falta. Por isso que eu perguntei, qual é a intenção que te leva então você a fazer essas ações sociais? É uma parte do que resta, é uma parte que não fará falta a você, é uma parte do que não se importa contigo. Mas começamos a ver que existem pessoas que muitas das vezes no anonimato tiram uma parte de si, e quando você tira a parte de si sabendo que a ti faz falta, significa dizer que você está a glorificar a Deus, porque não estás a fazer por ti, já é um sacrifício do que tu estás a fazer para poder apoiar ou ajudar o teu irmão. Eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas antigos, a fim de que as gentes glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito, a fim de que as pessoas glorifiquem a Deus. E para as pessoas glorificarem a Deus, é necessário fazermos o quê? Ação social, mostrar o amor, mas não só o amor do estômago, mas o amor do estômago revelando Deus. Amém? Vou tornar a dizer, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a palavra que procede da boca de Deus também alimenta. Então, se nós alimentarmos alguém simplesmente fisicamente, ele não se transformará para uma nova natureza, e Deus nisso não será glorificado. Porque ele pode continuar a alimentar, de repente vai entrar numa instituição, pode se tornar um engenheiro, mas pode ser um engenheiro corrupto, mas pode ser uma pessoa que não tenha caráter, mas pode ser uma pessoa que do tipo tenha perturbações mentais. Então, Jesus está querendo que independentemente de você levar esse homem, guiar essa pessoa a ter um estatuto, também haja mudança dentro do interior, que a compaixão, que aquilo que ele fez chegar até lá, ele possa sentir a necessidade de fazer chegar também às outras pessoas, ok? O amor que ele recebeu, retribuir de uma forma incondicional, ok? Por outra, Jesus está a dizer que tudo que a gente fizer deve promover a espiritualidade, o crescimento espiritual, de modo que todo mundo venha glorificar a Deus. Os atos de benevolência, ou dar sopa, por outra, encher as barrigas,
não é salvar mentes para Deus, é genocídio. Então, o que ele está a dizer? Que aquilo que a gente faz simplesmente alimentando as pessoas no estômago e não dando alimento espiritual, estamos a praticar um genocídio, porque é aquilo que eu já explicara lá atrás, ok? Vamos ver, por exemplo, José, a fidelidade de José fez com que Faraó reconhecesse Deus de Israel e disse assim: façam o que ele disser. Aqui a possibilidade de mudar leis, né? Possibilidade de mudar leis, ok? Oh, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.